Essa é uma aula bem prática, é uma aula praticamente de logística. Eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver depois, em algum momento vai entrar aqui a planilha que eu uso para que as mães se programem para a chegada do bebê. Uma planilha simples de fazer. E vocês, claro, vocês vão adaptar de acordo com a realidade de vocês. São 5 passos só, tá? Eu vou ler para vocês e depois eu vou compartilhar aqui na tela com vocês um exemplo de planilha. Primeiro passo, identificar o que vocês já fazem e vão continuar fazendo. Então, por exemplo, isso vai ser diferente para quem é CLT daquela pessoa que é autônoma, eventualmente, porque quem é CLT muitas vezes consegue não levar trabalhos, né, atividades laborais para o puerpério. Pode mudar, pode ser diferente para quem é autônomo. Então, a gente vai colocar primeira coluna, o que eu preciso continuar fazendo o que eu já faço. Então, coisas que estão na minha rotina e vão continuar na minha rotina. Segundo passo é identificar, mapear, para pensar e já vai identificando o que você não tem que fazer hoje, mas vai passar a fazer. Por exemplo, programar consulta de pediatria, né? Então já vai identificando também coisas que você vai ter que incluir na sua rotina. Terceiro passo, identifique o que será feito por quem. Então, por exemplo, pagamento de contas, vou delegar, não vai ficar comigo. Vou passar para o pai do nenê, vou passar para minha irmã, para minha mãe. Alguém vai fazer essa parte de pagamentos, por exemplo. Então, identifique quem vai fazer o quê na planilha. Quarto passo, eu sempre peço para colocar um plano B, porque é muito comum a gente não poder contar com a pessoa que a gente achava que ia contar, porque as pessoas também têm imprevistos. Então, eu estava contando com uma pessoa que ia vir aqui lavar a roupa do neném 3 vezes por semana, essa pessoa não vai mais poder vir. Então, coloca lá na sua planilha, o quarto passo, uma coluna de plano B. Responsável não vai poder fazer, quem que vai fazer aquela tarefa, aquela atividade? E número 5, deixe sempre à mão os contatos. Então, por exemplo, vou comprar fralda, coisas de farmácia através de um serviço de delivery. Já coloca na sua planilha quais são as farmácias, quais os telefones que tenham delivery. Então, o quinto passo, na verdade, é mais para deixar tudo fácil, prático, inclusive para quem vai te ajudar. Porque qualquer um acessa aquela planilha e tem lá as informações de quem tem que fazer o quê e como chamar esse serviço, né? Como ter esse serviço feito. Vou compartilhar com vocês aqui, vou mostrar como que eu uso essa tabela. Então, gente, olha, é só um exemplo, tá? Então, a gente tem na primeira coluna, passos 1 e 2, as atividades que vocês já fazem e vão continuar fazendo, e as atividades novas que vocês ainda não faziam, mas vão passar a fazer. Então, tem ali refeições, né? A programação, os horários, definir o cardápio, quem que vai preparar, isso tudo tem que estar ali na tabela para vocês. Então, coloquei aqui, passo 3, quem fará? Uma brincadeirinha aqui. Vocês e os maridos? Ou só o marido? E aí tem ali no passo 4, quem é o backup de vocês? Não deu para cozinhar. Quem que vem para cozinhar? Coloca ali uma outra pessoa que possa substituir quem vocês tinham escolhido inicialmente. E aí, vocês vão ver, eu fui jogando assim coisas aqui aleatórias, mas coisas que muitas vezes fazem parte da nossa rotina. Então, por exemplo, pagamentos. Tem uma parte aqui que vocês vão ver que é só para pagamento. Seguro de carro, internet, TV a cabo, plano de saúde. Com quem que fica isso? Depois, um outro assunto, compras de mercado do mês, compras de mercado da semana. Quem que vai fazer? Quem é o seu passo 3 e o seu passo 4? A sua primeira escolha e o seu backup. Farmácia, envio de nota fiscal, porque a gente acaba precisando muitas vezes quando a gente usa serviço particular de saúde, né? Nesse momento, às vezes tem hospital, médicos. Pendências de trabalho, consulta com ginecologista e obstetra, né? Quem vai agendar, como que você vai escolher a pessoa que vai te acompanhar, né? Quem que vai com você? É muito comum nessa fase a mãe não poder dirigir. Então, quem que vai dirigir para você? Quem que vai com você, vai te acompanhar ao pediatra, na consulta? Quem que vai lavar e passar roupas do bebê? As demais roupas da casa? Quem que vai cuidar de faxina, de limpeza? Quem que vai fazer a compra de novos utensílios que sejam necessários? Às vezes
precisa ir lá e comprar uma roupa, um body, alguma coisa que o bebê está precisando. Quem que vai ficar no backup para vocês? Quem que vai fazer e vai ficar no backup de carona para, eventualmente, outros filhos que vocês tenham e precisem continuar frequentando as atividades de rotina? Então, como que vai ser a rotina de outros filhos? Deixem isso escrito, porque vocês vão vendo, vão batendo o olho e vão já pensando, se organizando e se preparando para a rotina depois que o bebê chega, tá bom? E no passo 5, não esqueçam de colocar os telefones, os contatos, como que vocês fazem para acessar as pessoas que vão participar dessa rotina de vocês. Não é uma questão de querer controlar tudo, de querer ter o controle de tudo, a gente sabe que isso não existe, principalmente depois que o bebê chega, né? Aliás, nada como a chegada do bebê, eu sempre falo para mostrar para a gente que a gente não tem tanto controle assim sobre as coisas. Mas a gente sabe que a rotina vai mudar, a gente sabe que imprevistos vão acontecer e a gente tem que ter flexibilidade. Mas, de qualquer forma, o importante aqui, por que eu coloco essa tabela, né? Por que eu oriento as mães a estarem preparadas? É que alguma organização prévia sempre ajuda, tá? As coisas vão mudar, mas tem uma coisa que não muda em nenhuma casa. A mãe do bebê precisa estar alimentada e hidratada. Então, a gente vai dar uma atenção especial agora para esse assunto, para essa parte aqui do planejamento, que é a alimentação e hidratação da mãe. Esse é um aspecto muito importante do puerpério, é a alimentação, nutrição e balanço hídrico dessa mãe. Então, os líquidos, os alimentos que ela vai consumir. É importante que não dependa exclusivamente dela, eu acho que eu até já falei sobre isso antes aqui com vocês, não dependa exclusivamente dela preparar, programar e consumir tudo que ela precisa. Vale muito preparar as refeições. Então, a dica é, façam um cardápio. O que essa mãe gosta, quais são as preferências, mas também o que ela precisa. Então, façam cardápios saudáveis com base nas orientações aqui que vocês vão ter da nutricionista. E aí, planejem quais são os ingredientes que precisa ter em casa, quais são os alimentos que precisam ser comprados. E programem as refeições usando esse cardápio, né? Claro que a mãe tem que gostar, tem que aprovar, tem que ser de acordo com o que ela consome, com os hábitos alimentares também, mas programem café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde, a janta e alguma coisa antes de encerrar o dia, e também os snacks que vão ficar durante a noite com a mãe. E aí, uma coisa que dá muito certo é escrever esse cardápio e afixar na porta da geladeira, por exemplo. E quem está ali com a mãe, seja o pai do nenê, a mãe, uma babá, alguém vai lá e já tem o horário e o que é para levar para a mãe. É muito melhor quando esse alimento chega. É muito legal quando a água já está ali do lado, ela não precisa lembrar de pedir para alguém pegar, porque às vezes ela está presa ali, sentada, amamentando, não consegue levantar e está com sede. Então, façam essa programação. Planejem quais são os alimentos que vão ser consumidos. Comprem e abasteçam, né, a despensa, a geladeira, o armário com o que vocês precisam. Façam esse bilhete para colocar na porta da geladeira, com os horários, quais são os alimentos que precisam chegar, e levem. Isso facilita muito a vida da mãe. É uma dica importante para que a mãe atinja o aporte hídrico, então ela vai precisar, a gente gostaria que ela chegasse pelo menos uns 3 litros de líquido por dia, então a dica que eu dei também é encher 2 garrafas de 1,5 litro e vai levando líquido para essa mãe, e ela consegue pelo menos a grande maioria das refeições, né, ainda que ela não faça todas, mas se está chegando para ela, ela vai se alimentar com certeza muito melhor do que se dependesse dela encontrar brechas no dia para ir até a cozinha e comer o que ela precisa. Eu vou colocar para vocês agora aqui na tela uma sugestão, uma ideia. Na verdade, é só um exemplo de como vocês podem colocar em algum lugar que seja visível, afixar em algum lugar que seja visível para quem está no apoio, né, ajudando a mãe, a olhar e saber o que tem que ser levado e em que momento, em que horário para essa mãe. Por exemplo, se ela toma o café da manhã 8 da manhã, então coloca ali sugestões de desjejum, né, que vocês podem usar no cardápio, sempre adaptando ao gosto da mãe. Então, por exemplo,
pão, geleia, um patê, fruta, chá, um bolo caseiro, ovo. Isso pode entrar no cardápio do café da manhã. Um lanche 10h30 pode levar para essa mãe, por exemplo, um iogurte, uma granola, uma fruta picada com mel. Aí tem o horário do almoço. 1 da tarde, por exemplo, alguém leva o almoço para a mãe. 4 da tarde, um lanche, um suco de fruta, pode ser uma tapioca recheada, por exemplo. Às 7 da noite, ela vai jantar e 10 horas seria uma ceia. Pode ser um sanduíche, por exemplo, de ricota, queijo, uma vitamina. Então, vejam, são maneiras de essa mãe estar sendo alimentada a cada, no máximo, 3 horas, que são intervalos razoáveis, porque se o bebê vai mamar mais ou menos 8 vezes por dia no mínimo, essa mãe dificilmente vai passar mais do que 3 horas sem amamentar. Então, ela consegue ir comendo enquanto ela amamenta, né? Porque é um gasto energético calórico muito grande para a mãe produzir leite. Então, este cardápio facilita e ajuda que essa mãe seja adequadamente alimentada e hidratada ao longo do dia. Vou compartilhar com vocês também alguns exemplos de alimentos, snacks, que não precisam de refrigeração e podem ser usados, então, nas madrugadas pela mãe. Se estiver ali do lado dela, muito mais fácil para que ela possa ir comendo sem ter que levantar e ir até a cozinha buscar. Alimentos que não precisam de refrigeração. Frutas frescas, frutas secas, damasco turco, banana passa, uva passa, tâmara, figo, biscoitos integrais, sucos ou outras bebidas, doces caseiros, uma granola salgada, são exemplos de alimentos que ela pode consumir à noite e que não precisam de refrigeração. A ideia dessa programação é facilitar a entrega do que terá que ser consumido pela mãe. Então, resumindo, o ideal é que ela não passe muito tempo sem se alimentar, que os alimentos estejam fáceis e prontos para o consumo, que não dependa dela sempre o preparo, que não dependa exclusivamente dela a lembrança e o controle dos horários de alimentação e que ela atinja os níveis adequados de hidratação e aporte calórico. Eu estou voltando a falar dessa questão dos líquidos porque é importante. Duas coisas aqui com relação à ingesta de líquidos. Primeiro, que normalmente a gente não sabe o quanto a gente consome, a gente não costuma anotar, né, quanto que a gente consome de líquido. E a segunda coisa é que a gente normalmente toma menos do que deveria. Isso para a população geral, não estou nem falando de puérpera. Para as puérperas, a ingesta de líquidos é muito importante. Então, a dica, volto a falar, enche 2 garrafas de 1,5 litro durante a manhã e ao longo do dia, essa mãe tem que consumir esse líquido que foi reservado para ela. É uma forma de controlar melhor e de garantir que ela está tomando todo o líquido que ela precisa. Também é importante que não dependa dela ficar indo abastecer o copo. Pelo menos nesse comecinho. É claro que depois ela vai ficando muito mais fluente nos afazeres, né, ali com o bebê, não precisa de ninguém para isso. Mas nesse comecinho, faz diferença que as coisas cheguem para ela mais facilmente. Algum cansaço é inevitável, vai haver cansaço, mas passar o cansaço com fome e sede é muito pior. Então, planejem-se, escolham o cardápio, mantenham afixado em local visível, levem as refeições para a mãe e programem-se. Faz muita diferença e vai facilitar a vida, não só da mãe, mas como vai facilitar também a rotina e a dinâmica da família nesse momento. Porque a chegada de um bebê, na realidade, mexe com a família inteira. Então, mãos à obra e programem-se.